Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui em mais um vídeo nessa pré-aula, nesse subsídio teológico. Nesse trimestre nós estamos falando sobre as lições bíblicas dominical Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na lição de número 4, nós já falamos sobre, na lição de número 1, sobre a questão da tricotomia, denominação, de onde surgiu, de onde nós viemos, para onde nós vamos, a quem nós pertencemos. A lição 2, lição 3 e lição 4 agora nós estamos falando sobre o corpo, a parte externa. Posteriormente, nós teremos 5 aulas para falar sobre a alma e também 3 aulas para falar sobre a parte espiritual do ser humano. Então hoje nós vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Já quero aproveitar, antes de fazermos a leitura do texto áureo, convidar você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo aqui no canal e é de grande importância você, meu irmão, minha irmã, meu caro seguidor, que esteja aqui conosco, inscrito, recebendo o alimento espiritual para a sua alma, para o seu espírito e também para o seu corpo, que é o que nós vamos aprender hoje, tá bom? Fiquem à vontade para anotar todas as referências bíblicas, para anotar todas as dicas, né? Todos os ensinamentos que nós apresentarmos aqui. Como eu sempre digo, eu gosto de fazer a leitura do texto bíblico porque a parte mais importante da aula é o texto bíblico, é o centro, é o momento mais especial. E, como sempre, né, a gente pode ter pessoas que estão sendo recomendadas a esse vídeo, chegaram até nós, muitas das vezes não é um professor de ABD, não é um instrutor bíblico ou uma instrutora, mas chegou a esse vídeo e eu quero saudar a você, meu irmão, minha irmã, que chegou a esse vídeo dessa forma. Sinta-se à vontade, aqui nós iremos ensinar a palavra de Deus pura, de forma simples, de forma prática, e vamos fazer as leituras dos textos para ficar mais fácil, para memorizarmos esses textos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que Paulo faz aos irmãos ali em Coríntios. A verdade prática: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios. Nós vamos fazer leituras intercaladas no capítulo 3 e depois no capítulo 6. Capítulo 3 no versículo 16 e 17 e no capítulo 6 no versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo perguntando. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora no capítulo 6, versículo 15, Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já aqui no início, meus irmãos, na verdade prática, eu acho interessante que o que nós vamos aprender hoje, né, o corpo como templo do Espírito Santo, o cristão que não tem uma consciência de que ele é a habitação, morada do Deus Todo-Poderoso, né, que ele é o templo do Espírito Santo, ele vai ser aquele cristão desleixado, aquele cristão que não cuida, que não tem aquele autocuidado espiritual, não apenas físico, não apenas material, não apenas da matéria, da parte externa, mas eu falo também da parte espiritual, porque ter consciência de que nós somos a habitação de Deus fará com que nós possuamos o nosso corpo de forma mais consciente, de forma mais saudável, digamos assim. Por quê? Porque nós vamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, nós vamos tomar cuidado com aquilo que nós permitimos que adentre ao nosso corpo, né, através das janelas da alma, os olhos, os ouvidos, aquilo que nós vamos tomar cuidado com aquilo que sai do nosso corpo, que é através da boca, das palavras. Isso tudo, meus irmãos, são consciências que nós precisamos ter. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema, o corpo como templo do Espírito Santo. Então, nós vamos aprender sobre o cuidado, a necessidade, a importância de termos um cuidado com o nosso corpo, principalmente relacionado à santificação. Porque a santificação, nós aprendemos nas aulas passadas, mais especificamente na aula passada que eu falei um pouquinho sobre isso, né, a diferença entre santificação e glorificação. A santificação é o processo gradual, gradativo, é o processo de subir uma escadinha, cada dia sobe um pouquinho, e isso nós usamos, o nosso corpo é um dos meios que nós santificamos, glorificamos a Deus, que é através do nosso corpo. Então, no tópico 1, nós vamos falar sobre corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro ponto,
O corpo foi comprado e foi selado. Então, comprado e selado. Assim como o espírito é a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Efésios que o Espírito Santo é o selo, é a propriedade, aquilo que delimita que nós, cristãos, somos de Cristo, somos selados, propriedades do Altíssimo. Vamos fazer algumas leituras? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Hoje, meus irmãos, nós vamos ficar muito nesse livro de 1 Coríntios, porque é um livro que Paulo fala muito sobre essa questão do corpo, sobre sermos moradas do Altíssimo. Inclusive, nós vamos fazer também aqui referências ao Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, né? O corpo como uma parte tricotômica, né? Um ser tricotômico, tridimensional, tripartido, são os nomes que podem ser utilizados. Eles fazem referência ao santuário de Moisés, que tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então nós vamos aprender isso hoje. Aqui no versículo de número 20, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim, ó: pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Aqui Paulo, ele está trazendo para nós essa ideia de que nós fomos comprados não para vivermos para nós mesmos, mas nós somos comprados, né? Nós nos tornamos propriedade de Deus, não simplesmente para carregarmos um nome bonitinho, né? Essa aparência bonitinha de terno, gravata, vestido, cabelo preso, cabelo solto, não. Nós fomos comprados por bom preço para que nós possamos glorificar a Deus. O ponto-chave da criação do homem, o ponto-chave da redenção de Cristo é glorificar ao Senhor. Glorificar a Deus é o ponto principal. Grave isso, essa vai ser a palavra-chave do nosso tema de hoje. E agora, vamos lá para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1, versículos de número 16, versículos 7 ao 13, que nós vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 1, diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, olha só a finalização, né? A conclusão aqui do versículo 13. Nele quem? Em Jesus. Igualmente vós, Paulo falando, igualmente vós, meus irmãos, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós vemos que o objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus. E aqui, como nós estamos falando do corpo, nós temos a responsabilidade, a consciência, a obrigação de: eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu preciso glorificar a Deus diante do meu corpo, para que as pessoas vejam. Eu preciso glorificar a Deus no meu corpo, para que outras pessoas também o glorifiquem por causa do meu testemunho. Isso vai ser muito importante. Então, isso nos torna, como nós vimos, propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, no espiritual e também no mental, na saúde mental, né? No intelectual, na consciência, que é a nossa alma. Então nós nos tornamos propriedade, templo e habitação do Senhor. Nós somos selados exatamente para esse propósito. Lá em João 14, 16, 17, João ele vai escrever que o Espírito Santo habitaria em nós e estaria conosco. Isso é perfeito, meus irmãos, porque Deus, ele está ansioso, vou usar esse termo para os irmãos entenderem, ele está contente, satisfeito em habitar dentro de nós, em morar dentro de nós, em termos um relacionamento com ele. Sabe por quê? Quando nós falamos em vida cristã, a vida cristã ela não começa dentro de quatro paredes lá na igreja, ela começa no momento que eu abro os meus olhos. Por quê? Porque Deus já está comigo, ele já está morando em mim, estando em mim. Então, eu preciso glorificá-lo a partir do momento que eu tenho uma nova oportunidade de vida, que é quando eu acordo. Quando eu abro os meus olhos, Deus está presente. E aí, por isso que a Bíblia fala que, a saber, né, lá em Romanos 10, 9, vamos fazer a leitura desse texto, né? Às vezes tem algum irmão, alguma irmã que chegou através do no nosso canal, através da recomendação. Eu acho super interessante isso. Olha só o que esse texto diz. Romanos capítulo 9, versículo 10. Romanos 10, versículo 9, diz assim: vamos ler o versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, que ele é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz as Escrituras,
todo que nele crê jamais será decepcionado. Agora vai no versículo 17, olha o que diz. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas imaginam, né, acreditam que Deus ele está distante de nós. Né? Tem pessoas que acreditam que Deus é aquele Senhor ancião sentado num trono, aquém do universo, aquém da nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia vai descrever que Deus se faz presente em nós. Ele está em nós, Ele mora em nós, Ele vive conosco. Por isso, quando eu quiser falar com Deus, basta eu simplesmente abrir a minha boca, abrir o meu coração, elevar os meus pensamentos. Ele não está distante para que eu precise gritar. Ele não está apático que eu não consiga alcançá-lo. Isaías 59, versículo 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Contudo, o que faz separação entre mim e ti, olha só, o que faz separação, nós estamos próximos. Eu quero te salvar, eu quero te ouvir, mas o que faz separação entre mim e ti é o pecado. Então o que nós precisamos, e que nós vamos aprender, o foco dessa lição é: o nosso corpo, ele é morada do Altíssimo, ele é templo do Espírito Santo. E através desse templo nós precisamos ter um cuidado tão grande para que o relacionamento com o Senhor possa continuar crescendo dia após dia, crescendo na graça, no conhecimento, como diz Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, criar um relacionamento, conhecê-lo a ponto de odiar o que ele odeia e amar o que ele ama. E assim nós vamos criando um relacionamento que nós tanto queremos com o Senhor, com o nosso Criador. É o que nós aprendemos quando falamos sobre a questão das consequências do pecado na aula passada, como era o relacionamento de Adão e Eva com Deus lá no jardim. Era um relacionamento íntimo, era um relacionamento de inocência, um relacionamento próximo. Adão recebia a visita do Senhor na viração do dia, e ali eles conversavam, e ali eles tinham um relacionamento. E assim Deus exige, e Ele quer que nós também sejamos dessa forma. Ponto 2. Não sabeis vós? Paulo está fazendo uma pergunta. Sabe por que ele está fazendo uma pergunta? Os irmãos em Coríntios, eles eram não apenas ensinados, mas Paulo estava querendo lembrá-los. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes na nossa vida, nós, provavelmente, eu sou novo, mas provavelmente tem irmãos que estão nos ouvindo que têm uma carreira, têm uma longa jornada cristã, muito mais do que a minha idade de vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Provavelmente vocês já ouviram muitas das vezes esses versículos, né? Nós somos a habitação do Senhor, nós somos o templo do Senhor, nosso corpo é santuário do Altíssimo, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e por isso nós é que somos a habitação do Senhor. Talvez você já ouviu muito isso. Mas assim como os irmãos em Coríntios, que eles eram ensinados a essas coisas, mas estavam aquém disso, estavam irrelevantes a isso, Paulo ele está não apenas ensinando mais uma vez, mas ele está lembrando: não sabeis vós? Olha a pergunta, ele fala isso por 4 vezes. Meus irmãos, vocês não sabem que são morada do Altíssimo? Vocês não sabiam que Deus habita em vós e está convosco? Vocês não sabem que vocês são a habitação do Todo-Poderoso? Paulo está lembrando. Então, a pergunta, não sabeis vós? É onde Paulo traz essa afirmação sobre a mordomia do corpo. O que nós aprendemos? O que é mordomia? É como nós administramos, né? O mordomo era aquele que administrava a casa do seu Senhor. O cristão, ele é mordomo do próprio corpo. Ele é mordomo da casa do Senhor, porque o Senhor está habitando em nós. Nós somos propriedades dele. E se ele habita em nós, nós somos a casa, a morada, o templo, a habitação dele, nós somos os mordomos. Então Paulo está trazendo essa reflexão aos irmãos ali em Coríntios. A igreja está dizendo: não sabeis vós? Por 4 vezes. Nós vamos fazer essas leituras. 1 Coríntios capítulo 6, começando ali no versículo... 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vamos fazer essa leitura. São 4 ocasiões que Paulo lembra aos irmãos, né? Quando ele está falando sobre os crentes infantis, sobre as dissensões, né? A divisão. Uns falam que é de Cristo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que são de Pedro. Não há divisão no reino, mas olha o que ele vai falar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A primeira vez que ele fala, ele diz assim... 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Estou lá no versículo 6, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Primeiro momento que Paulo está trazendo essa reflexão para os irmãos em Coríntios, falando sobre os crentes infantis, sobre as dissensões que haviam na igreja. Agora vai lá no capítulo 6, no versículo 15, versículo 16 e versículo 19. Diz assim, que aí agora ele está falando exatamente sobre o nosso corpo ser o santuário de Deus. No versículo 15, de novo, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Olha no versículo 16. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta tornar-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne novamente. Ou não sabeis? Vocês não estão sabendo? Que aquele que se une a meretriz, que se une a uma prostituta, ele se une com ela, como está escrito, ambos serão uma só carne? Olha o versículo 19 agora. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Mais uma vez, Paulo trazendo essa reflexão. Então, aqui, o padrão moral de Deus, meus irmãos, por que Paulo está falando isso? Porque o padrão moral de Deus ele é muito mais elevado do que o nosso. Lembra lá de Mateus 5, 27? Vamos fazer essa leitura. O contexto, né, das bem-aventuranças do reino,
Quando Jesus ele está ensinando as bem-aventuranças, né, o reino celestial, o cristão celestial, né, o cidadão celestial, melhor dizendo, lá no versículo 27, olha o que Jesus vai dizer. Olha como o padrão de Deus ele é elevado. O capítulo 5 vai trazer várias referências, né? Principalmente aqui, ó, no do versículo 17 para frente, que ele vai falar por inúmeras vezes: ouvistes o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Por várias vezes ele vai falar isso. Ele vai pegar coisas que estavam sendo ensinadas ao povo de Israel, né, pelos religiosos daquele período, que estavam sendo ensinados de forma errada. Eles não compreendiam, eles estavam ensinando apenas a palavra, a letra ali de forma rígida, de forma literal, sem fazer a aplicação correta da mensagem, e exigia do povo uma santidade forçada, uma santidade falsa, morta. Porém, Jesus vai fazer a aplicação da interpretação correta. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Parará, eu, porém, vos digo, trazendo a interpretação correta. Olha só, no versículo 27, ele vai dizer sobre o adultério no coração. Não vou ler o texto todo, né? Depois os irmãos fazem aí a leitura do versículo 17 adiante. Mas olha só, o versículo 27 eu gosto de falar que ele é mais fácil da gente entender, ele é mais simples, ele é bem mais direto nesse ponto, principalmente porque nós estamos falando do corpo como morada e habitação do Senhor. Versículo 27, Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Olha o versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Por que eu estou lendo esse texto? O padrão moral de Deus, ele é elevado em relação ao padrão moral do homem. Aqui nesse texto, só para os irmãos entenderem, os religiosos, né, os fariseus, os doutores da lei que ensinavam as escrituras, que tinham essa responsabilidade, eles ensinavam a ideia errada sobre o adultério. Para eles, naquele contexto, o adultério ele era considerado quando uma pessoa era pega no ato. Ou seja, lembra da mulher adúltera que Jesus, lá em João capítulo 8, né, que os fariseus religiosos queriam apedrejar ela porque ela foi pega em adultério. E aí Jesus fala assim, olha, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Lembra dessa passagem? Pois bem, essa mulher foi pega no ato sexual ali, ilícito, digamos assim, né, na visão deles, naquela visão, naquele contexto, ela foi pega em um relacionamento extraconjugal, fora do relacionamento sagrado de Deus, que é o casamento. E por causa disso, a lei exigia, a lei orientava a apedrejar essa pessoa que foi pega no ato. Porém, quando Jesus em Mateus 5 ele está falando, olha, ouvistes o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Ele está citando lá, né, Êxodo 20, um dos 10 mandamentos. Só que ele fala assim, eu porém vos digo. O ato imoral, o ato do adultério, no padrão correto de Deus, na moralidade correta de Deus, não é quando a pessoa está no ato e foi pega. Por que aqueles que estavam no ato e não foram pegos? Eles não estavam em pecado? Será que aqueles que estavam escondidinhos ali, que conseguiram de certa forma maquiar, enganar, ocultar e ninguém descobriu, ele estava isento de Deus, dos olhos de Deus, da consciência, da onipresença de Deus? Jesus fala assim, eu porém vos digo, aquele que colocar os seus olhos de maneira impura em uma mulher, em seu coração já cometeu adultério. Olha o nível, olha o padrão de Deus elevado de moralidade. Aí eu te pergunto, em que momento, talvez você andando na rua, talvez você no ambiente de trabalho, numa faculdade, num hospital, em qualquer lugar, você em algum momento, aí Jesus falando da mulher, né, mas tem a parte do homem também, aqui é a parte do ser humano. A ideia é alguém colocar os seus olhos em outra pessoa de forma impura, de forma indecorosa, de forma irreverente, não de forma santa, né, de forma pura, mas de forma que não era sagrada, né, de uma forma impura mesmo. Fazendo isso, essa pessoa está cometendo adultério no padrão de Deus, só de olhar e desejar. Não precisa ter o ato. Então o padrão moral de Deus é elevado. Por isso Paulo ele está trazendo essa ideia para os irmãos. Porque a igreja em Corinto era uma igreja criança, ela era uma igreja carnal, infantil. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas era uma igreja que era muito infantil, carnal. Permitia que pecados das mais graves, que não eram vistos nem no meio dos pagãos, se permeassem, se permanecessem dentro da igreja. Não é o foco do estudo falar sobre a carta de 1 Coríntios, mas eu acho interessante, depois procurem o panorama bíblico da carta de 1 aos Coríntios, para os irmãos entenderem como era essa igreja. Então, o padrão moral segundo Deus ele é mais elevado do que o nosso. Grave isso no seu coração, meu irmão. Nós precisamos viver a nossa vida não como eu acho que eu devo viver, mas como Deus deseja que eu precisa viver, que eu desejo viver, que Ele quer que eu viva, porque assim eu teria uma vida mais abençoada e abençoadora. Ponto 3, propriedade e domínio. Nós já falamos, né, que nós somos propriedades. Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 vai falar sobre isso, que nós somos propriedades de Deus, nós somos selados, comprados por bom preço e selados com o Espírito Santo, como propriedade, como domínio de Deus. E se nós somos a habitação, Ele é quem domina a nossa vida, Ele que é o proprietário desse templo, desse imóvel, dessa casa, desse santuário. Se pertencemos ao Espírito, o que nós precisamos viver? O que nós precisamos fazer, né? Melhor dizendo, devemos viver para o Espírito, no Espírito, com o Espírito e pelo Espírito. Então, se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Paulo vai enfatizar em 1 Coríntios 6,13 que nós somos para o Senhor. Vamos fazer a leitura de Romanos. É um texto que eu gosto muito. Ele fala bem direto sobre isso, resumindo essa parte de propriedade e domínio.
Romanos capítulo 14, versículo de número 7 e versículo de número 8. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Ou seja, meus irmãos, se nós somos propriedade do Senhor, precisamos viver de acordo com os padrões, com a regra, com a direção e a diretriz dele. É por isso que nós precisamos tomar cuidado contra os pecados que nós cometemos com o nosso corpo, porque são pecados gravíssimos, de gravidade altíssima contra a santidade de Deus. O único atributo de Deus na Bíblia que é elevado ao 3º grau é a santidade. Os serafins, lá em Isaías 6, eles falam por 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Quando nós cometemos um pecado, nós estamos quebrando nós estamos infringindo, quebrando uma lei, infringindo uma lei de forma tão severa, 3 vezes, elevado a 3. Por quê? Porque Deus é santo. E nada é mais degenerativo para o ser humano como o pecado. Nós vimos isso na aula passada. Porque o pecado é que faz a separação entre nós e o Senhor, é o que afasta a presença do Senhor da nossa vida, é o que entristece o Espírito Santo, é o que extingue o Espírito Santo, é o que faz com que o Espírito Santo se entristeça, que o Espírito Santo ele se retire de nós, ele afaste de nós, como se fosse uma repulsa. Da mesma forma, o cristão precisa tomar cuidado com o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que nós possamos viver de forma sagrada, santa, integralmente, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Os irmãos depois anotem esse versículo, façam a leitura dele. Isso é um versículo chave também, que fala sobre a tricotomia humana, os 3 pontos exatamente em relação ao que nós precisamos ser e viver, que é viver de forma sagrada, de forma santa. Vamos fazer essa leitura só para vocês acompanharem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Amém, meus irmãos? Somos propriedades do Senhor, e por isso nós precisamos tomar cuidado para não ofendermos gravemente a santidade de Deus e para também não trazermos consequências ao nosso corpo, como Paulo está falando aqui. A prostituição, o adultério, a porneia, que a gente vai aprender um pouquinho, são pecados que nós cometemos com o nosso corpo e traz consequências. O livro de Provérbios, capítulo 6, por exemplo, vai falar muito sobre essa questão da prostituição, O jovem imaturo, nécio, que não tem entendimento, ele sai em busca da meretriz, em busca da prostituta, e ela o leva para o seu leito, que é um leito de morte. Então nós precisamos tomar cuidado. E, infelizmente, a única forma, aquele que comete um pecado grave contra a santidade do Senhor, aquele que comete esse tipo de pecado e traz consequências a si, a única forma de ser reconciliado, de voltar a ter esse sentimento da presença do Senhor, como diz Davi no Salmo 51, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, para voltar a ser feliz, essa pessoa precisa se arrepender de forma genuína, arrepender de forma verdadeira, um verdadeiro arrependimento. Como eu acabei de citar aqui, Salmo 51, que foi o que Davi fez exatamente. Ele cometeu um adultério, ele ficou extremamente entristecido, isso o afetou de forma tão grande que ele se sentiu distante do Senhor, ele passou a perder a alegria que ele tinha em Deus. E isso o fez fazer o belíssimo Salmo de número 51. E ele fala: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, limpa-me com ensopo, torne-me puro novamente, torne-me branco, limpo, santo, inocente diante do Senhor novamente. É um salmo de confissão, um salmo de verdadeiro arrependimento. Vamos fazer agora a leitura do tópico 2, o corpo como o tabernáculo, portador da presença. Como eu disse aqui, por inúmeras passagens, por exemplo, 2 Coríntios 5:4, Paulo vai falar: estamos neste tabernáculo. Pedro também vai falar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, brevemente hei de deixar este tabernáculo. O que eles estão dizendo? Eles estão fazendo uma alusão ao corpo. É uma forma metafórica de dizer que o nosso corpo, essa carcaça, essa casca, essa parte externa, ela é o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. E por isso, nós somos os portadores da presença. Lembra de Obed-Edom? Isso, se não me falha a memória. Quando, lá no livro de 1 Samuel, nós vemos o relato de que os filhos de Samuel, os filisteus, vieram contra Israel, os filhos de Eli, o sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles levaram a Arca da Aliança, achando que só de levar eles venceriam a guerra. Israel é derrotado, a Arca da Aliança é levada para os filisteus. Lá ele é colocado diante de Deus, acontece aquela cena de Dagon se prostrar diante da estátua, se não me engano, por 3 vezes. Depois ele se prostra 2 vezes, e na 3ª vez eles reconhecem e desejam devolver a Arca da Aliança, porque eles viram que ali realmente era uma coisa poderosa. Mas nesse inteirinho de tempo, a Arca da Aliança, acontece aquela situação com Uzá, que ele toca na Arca da Aliança, é o zelo extremo, excessivo com a santidade de Deus, e ali ele morre porque ele foi o carro de boi tropeçou
tropeçou, a Arca da Aliança lá ia caindo, ele tocou de forma irreverente e ele acaba morrendo. O que acontece? A Arca da Aliança fica em Obed-Edom. E na casa desse cidadão, a Bíblia vai descrever que ela ficou por 3 meses. E nesses 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Por que ela foi abençoada? Porque a presença de Deus estava ali. Naquele momento, a casa de Obed-Edom era propriedade do Altíssimo. Eles eram, na verdade, portador da presença do Altíssimo. Aquela casa se tornou uma portadora da presença. Isso faz alusão a nós. Nós que somos morada e habitação do Altíssimo, nós somos portadores da presença. Olha, meus irmãos, me foge aqui agora a palavra que eu quero dizer, mas olha a responsabilidade, o grau de responsabilidade que nós temos por sermos os portadores da presença de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, meu amigo, meu ouvinte, se você é cristão, se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, seja o portador dessa presença. Aonde você for, que você possa ser o portador, que as pessoas possam conhecer você como o portador da presença de Deus. O seu testemunho possa falar tão alto que você não precise falar nada. Como diz Tomás de Aquino, pregues em todo tempo. Se necessário, use palavras. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso muito a sério. Sermos os portadores da presença de Deus. E o mais importante, que nós possamos sermos bênção na vida de alguém e sermos abençoados por isso. Abençoados no sentido de sermos bênção e abençoadores, tá? E quem é portador da presença de Deus, ele é bênção e é abençoador. Ponto 2. Nós vamos falar sobre o tabernáculo e a tricotomia. Aqui, resumindo, nós falamos sobre a questão de que o corpo, a alma e o espírito, dentro da linguagem teológica da matéria antropologia cristã, que é a matéria que estuda sobre o homem, nós aprendemos que o homem, a estrutura do homem, era chamada de tricotomia. Aí essa palavra tricotomia pode ser tripartido, tridimensional, né, da forma que o irmão aprendeu, a irmã aprendeu. Mas o que ela significa? Que o homem, o ser humano, ele é formado por corpo, por alma e por espírito. Uma referência, uma alusão a isso é o exemplo do tabernáculo de Moisés, o santuário de Moisés. Lá em Êxodo 40, nós vamos ver, vou fazer algumas leituras aqui, nós vamos ver as orientações de Deus para criar o santuário que foi instruído a Moisés, né? O santuário precisava ter o pátio, a área externa, precisava ter o lugar santo, que é onde ficava ali o candelabro, a mesa dos pães, e a entrada, né, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo para o lugar santíssimo, que era o lugar mais íntimo, mais sagrado possível, digamos assim, dentro daquele santuário. O corpo, ele é feito, né, a estrutura humana, ela é comparada com o santuário de Deus exatamente nesse ponto. O corpo sendo a parte do pátio, o lugar santo sendo a nossa alma e o Espírito sendo o lugar santíssimo. Vamos fazer a leitura. Êxodo 26, versículo 33. Nós vamos voltar lá no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento. Capítulo 26, versículo 30, eu anotei aqui 33, capítulo 26, versículo 33. Espero, meus irmãos, que vocês possam estar anotando todas essas referências, né? Essas referências, elas enriquecem as aulas. E já quero mais uma vez te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho. E se você quiser deixar um comentário também, eu vou fazer questão de lê-lo e de respondê-lo, né? Dentro do possível. O véu que separa o Santíssimo. Êxodo 26, 33 diz assim: pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o corpo humano, né, o corpo aqui, a estrutura completa do ser humano, ela é composta de 3 partes, assim como o tabernáculo, o santuário de Deus, ali no Antigo Testamento, também era composto de 3 partes. E para a gente finalizar esse ponto, vamos fazer a leitura de Efésios 3,19. Vai dizer assim: e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam preenchidos de toda a plenitude de Deus. O que isso quer dizer? Que nós precisamos nos encher integralmente do amor do Senhor, da presença do Senhor. E aí, Paulo está dizendo: e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, para que sejais preenchidos por toda a plenitude de Deus. Por que nós somos a habitação do Senhor, meus irmãos? Exatamente para nós nos enchermos da presença do Senhor. A Bíblia vai descrever no livro de Crônicas, quando o primeiro templo, o templo de Salomão, ele é inaugurado. Me fugiu aqui agora o capítulo, a referência, mas eu vou tentar lembrar e dar para os irmãos acompanharem. Me veio à mente esse versículo, porque quando Salomão, ele inaugura, digamos assim, o primeiro templo, né, o templo de Salomão, o grandioso templo, a Bíblia vai descrever que a presença de Deus foi tão grande naquele templo, naquele ambiente, né, que estava recíproco para receber a presença de Deus. Não, aí agora não falando mais do templo em si, a parte material, mas as pessoas estavam ali de forma reverente, os louvores estavam ali de forma reverente, o rei estava ali de forma reverente, e automaticamente tudo estava propício para que a presença de Deus fosse visível naquele momento. Aí usamos aquele termo, a Shekinah de Deus preencheu, alcançou,
toda a extensão do tempo. A Shekinah do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor foi tão real ali naquele meio que as pessoas puderam sentir a Shekinah do Senhor. Então, da mesma forma, o nosso corpo, a estrutura humana, corpo, alma e espírito, precisa ser preenchida integralmente. O nosso corpo é esse recipiente. O nosso corpo é o reservatório, o recipiente que Deus vem, enche, e aí nós podemos transmitir, nós podemos emitir o cheiro, o aroma agradável de Cristo, o testemunho de Cristo, que é o bom perfume do cristão. Um tabernáculo guiado, né? O último ponto aqui desse tópico 2, o corpo como tabernáculo, nós vamos ver também, né? Aí o tópico 2 foi a referência de que a tricotomia humana, né? O tripartido humano, corpo, alma e espírito, é referente ao pátio, lá no Antigo Testamento do Santuário de Moisés, ao lugar santo e o santo dos santos, o lugar santíssimo. Só que agora nós vemos um tabernáculo guiado. Uma outra referência é o seguinte: o tabernáculo, ele era guiado no deserto. As orientações eram o seguinte: olha, se a nuvem subir, significa que vocês precisam caminhar. Se a nuvem parar, significa que vocês precisam parar. Da mesma forma, o Espírito de Deus é quem nos guia em toda a verdade. O Espírito de Deus é quem nos direciona, é quem nos impulsiona, é quem nos guia nos caminhos, nas veredas das justiças. Nós vamos fazer a leitura aqui de Êxodo 40, versículo 36 a 38, que vai falar sobre essa questão, nessa referência da nuvem. Êxodo 40, versículo 36 ao 38. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas das suas peregrinações. Da mesma forma, meus irmãos, o Espírito Santo é quem nos guia. João 14 e 16 fala sobre isso, fala sobre o Espírito nos guiar. Vamos fazer essa leitura? João, Evangelho de João, capítulo 16. Eu sei que tem 14, no capítulo 14 tem também no capítulo 16. Versículo 13, é esse mesmo. No entanto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 diz assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. O Espírito nos guiará a toda a verdade. Por fim, último ponto, cuidando do templo do Espírito. Vai falar sobre a questão da prostituição, né? Fugir da prostituição. E no tópico 1 nós falamos que a palavra em grego para prostituição é porneia. Ou seja, basicamente, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,18 para fugir da prostituição, ele não está sendo extensivo no sentido aqui de estender o assunto, de exaurir todo o assunto sobre a parte da prostituição, mas dentro dessa palavra nós entendemos que tudo aquilo que se relaciona com a prostituição, Paulo está dizendo aqui exatamente a extensão que essa palavra pode alcançar. Tudo aquilo que nós fazemos no corpo, que é contra as coisas do Senhor, que tem relação com relacionamento fora do casamento, relacionamento extraconjugal, porque por exemplo, né, a área sexual, ela é bendita, glorificada, ela é o leito sem mácula, é puro e imaculado dentro do casamento, do sagrado matrimônio. Tudo o que for feito com o corpo, entre duas pessoas ou mais, fora desse relacionamento matrimonial, conjugal, leito matrimonial puro, tudo que for feito se enquadra nesse pecado. Por isso Paulo está dizendo, fugir da prostituição. Lembra de José lá no Egito? A Bíblia vai descrever que José, ele foi comprado por um senhor chamado Potifar e foi colocado como escravo lá na sua casa. Só que a Bíblia descreve que José, ele era portador da presença. O Espírito estava com José. Por 3 vezes essa frase é mencionada sobre José. E por causa de portador ser a presença lá na casa de Potifar, a casa de Potifar foi abençoada. E Potifar viu isso, viu que foi por causa de José, e fez o que com José? Colocou ele como o mordomo daquele lar. Nós vemos que em determinado momento a mulher de Potifar se interessou por José. E aí nós estamos falando de uma mulher de um grande senhor, de um grande governante ali no Egito. Não era uma mulher qualquer, não era uma mulher desleixada, feia, desarrumada, pelo contrário, era uma mulher de alta classe, era uma mulher provavelmente belíssima, que se interessou por José. E essa mulher, ao se engracinhar por José, e José entendendo os interesses daquela mulher, o que José faz? Ele fica brincando com a tentação. Ele fica, não, eu sou o portador da presença, eu tenho o Espírito do Senhor na minha vida, essa mulher pode me tentar aqui, que não vai acontecer nada, deixa ela fazer o que ela quiser. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que José fugiu. José vazou, correu, foi para um lugar longe. Correu como aquele famoso ditado, né? Perna para quem tem, correu muito. Isso porque a recomendação da Bíblia é fugir da prostituição.
Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele dá essa orientação a Timóteo: fugir, Timóteo, das paixões carnais. Paulo vai dizer: fugir da aparência do mal. Então, por inúmeras passagens, nós vemos, e exemplos bíblicos, que José fugiu, e por causa disso, ele permaneceu sendo bênção e abençoador. Ele continuou com a presença. Ele preferiu ser o portador da presença de Deus, do que a habitação santa da presença de Deus, do que corromper esse santuário, do que maquinar, a palavra é macular esse santuário, manchar esse santuário. Ele fugiu. Então aqui nós vemos que um dos cuidados do templo do Espírito, um dos cuidados com o nosso corpo, vai ter momentos, meu irmão, que nós vamos ter que fugir. Vai ter momentos na nossa vida que nós não vamos poder brincar. Nós não vamos poder ficar ali vou usar essa palavra, lero-lero, né, de conversinha de 9 horas com o pecado. Nós vamos ter que fugir. Isso é um dos conselhos para cuidarmos da presença do Senhor. Vou fazer a leitura de 2 textos que eu acho muito relevante, esses 2 textos, principalmente para os dias em que vivemos. Dias de redes sociais, dias de geração TikTok, geração de rede social, que faz o quê? Faz de tudo para ganhar likes, faz de tudo para ganhar seguidores, faz de tudo pelo dinheiro. Se possível, até vender a alma eles fazem. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender na hora que eu fizer a leitura. Jó, livro de Jó, um livro antes de Salmos, capítulo 31, versículo, deixa eu conferir se é o 3. Jó 31, versículo de número 1. Eu falei o 3 é 1. Jó 31, 1. Jó, ele está reiterando, né? Ele está fazendo sobressair mais uma vez a sua integridade, que ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro. É o testemunho de Jó 1. Deus fala assim de Jó: vistes o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. Íntegro, irrepreensíveis, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Mas olha o que diz o texto: estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Ou, em algumas traduções, eu estabeleci um pacto com os meus olhos em não colocá-los em uma virgem. Primeiro ponto, primeiro versículo, grava esse versículo. Jó 31, versículo 1. Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Agora vai lá no Salmo de número 101, versículo 3. Olha o que diz o salmista. Salmo de Davi. Olha só. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. O que tem acontecido hoje? Por que eu estou dizendo isso? E provavelmente aqui a gente vai fazer um encerramento, né, nessa parte do texto. Jó estabelece um pacto para não colocar os seus olhos em uma donzela. Davi diz que não colocará os seus olhos em coisas perversas, impuras. Hoje, meus irmãos, ao toque do nosso celular, ao passar o feed infinito, a simplesmente fazer uma pesquisa rápida, nós temos acesso a todas e quaisquer coisas. Por esse motivo, a facilidade está tão grande que nós precisamos estabelecer um pacto com os nossos olhos. Nós precisamos decidir não colocar os nossos olhos em perversidade. Às vezes, grave isso. Aqui é uma aplicação pessoal. Às vezes, aquilo que você acha que é uma brincadeira, né? Às vezes você acha que é algo engraçado que apareceu no seu feed, na sua rede social, no seu Facebook, Instagram, TikTok, né? Ou nos canais de vídeo, Kawaii, esses canais, ou YouTube. Às vezes aquilo que você acha que é engraçado é algo que está te destruindo, é algo que está afastando a presença de Deus da sua vida. Aquilo que você acha que não tem problema, isso aqui é bobeira, isso aqui não tem problema nenhum, não. É o que está tirando a presença de Deus da sua vida. É o que está fazendo com que você não se torne o portador da presença. Por esse motivo, tome cuidado, decida fugir da prostituição, da aparência do mal e das paixões carnais. Fuja. Ponto 2, disciplinas espirituais. Para uma disciplina, para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Eles precisam ser apresentados a Deus. Não basta que você simplesmente exclua suas redes sociais. Paulo, lá em 1 Coríntios 6, ele vai falar, né, dos membros do corpo que precisam ser consagrados ao Senhor. Não basta simplesmente eu falar assim, por exemplo, tá, meus irmãos? Se o problema é a rede social, eu vou desinstalar a rede social. Se o problema é a minha pesquisa na internet, das coisas que eu tenho pesquisado, eu vou bloquear aqui. Isso não é o suficiente. O suficiente não é apenas se restringir a essas coisas. Como diz aqui, as disciplinas espirituais, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos. Você precisa apresentá-los a Deus. Deixar de ter uma rede social é uma decisão pessoal. Isso não é algo geral, não é uma regra para todos. Tem pessoas que sabem usufruir de forma santa, de forma benéfica, e tem pessoas que infelizmente não sabem. O conselho de Deus, o conselho da palavra de Deus é fugir da aparência do mal, como nós vimos. Só que Paulo ele vai dizer, olha, não basta apenas vocês deixarem de usar os membros, né, o instrumento, deixar com que o seu corpo deixe de ser o instrumento do pecado.
você também precisa apresentar o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Romanos 12, 1. Nós vamos fazer essa leitura. Livro de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo, não é livro não. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou o vosso culto racional. Deixa eu pegar aqui o tablet para a gente fazer os questionários. Então, o que Paulo está dizendo aqui, está escrevendo aqui em Romanos 12? O nosso corpo precisa ser um sacrifício. Assim, uma referência lá do Antigo Testamento do sacrifício. Um sacrifício que seja vivo, não adianta. Vou fazer uma aplicação rápida aqui, só para os irmãos entenderem. Não adianta eu ir à igreja. Eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar presencialmente na igreja. Já viu aquela pessoa que vai na igreja, mas o corpo está presente, mas o espírito e a alma estão distantes, a mente está longe, não está ligada, está desligado no culto? O sacrifício precisa ser vivo. Deus não aceitava um sacrifício impuro, um sacrifício defeituoso, um sacrifício morto. Por esse motivo, o sacrifício deve ser vivo. Santo. Não adianta eu ficar o dia inteiro nas redes sociais vendo, todas as atrocidades, mentiras, enganos, perversidades, promiscuidades, e aí eu fico o dia inteiro falando no feed, fazendo pesquisas, vendo vídeos no YouTube, e aí no fim do dia, hora de ir para a igreja. Aí eu chego na igreja e tá tudo bem? Não. O sacrifício precisa ser santo. E a nossa casa, esse templo, essa morada de Deus, como eu disse para os irmãos, a santidade não começa quando eu entro ou eu piso nas quatro paredes, mas começa quando eu abro os meus olhos. Ela precisa estar todo momento, durante as nossas 24 horas, ou melhor, durante as nossas 16 horas, porque 8 horas a grande maioria passa dormindo. Ela precisa estar em santidade. O nosso corpo precisa ser vivo, nada de ficar desligado, nada de ser um corpo presencialmente, mas a alma estar distante. Precisa ser santo, nada de ficar o dia inteiro entregando a sua vida, o seu corpo, o seu tempo a coisas impuras que desagradam a Deus, e no fim do dia, durante 1h30, 2 horas, você vai lá, não, agora eu vou pro culto que eu vou me santificar. Não adianta. É perda de tempo. Honestamente falando, é perda de tempo. Usando essa expressão, talvez é melhor você mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de pensar, assim como Paulo orienta os irmãos em Corinto. Meus irmãos, vocês são ensinados, mas vocês não sabem disso? Ele está lembrando, ele está ensinando e recordando a mente daqueles irmãos. Porque eles eram ensinados, mas não praticavam. Então ele precisou lembrá-los novamente, orientá-los novamente. Por esse motivo, precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício, ele não deve ser para nós. Ele tem que ser para Deus. E o que você está apresentando para Deus? É um sacrifício agradável? Ou é um sacrifício meia boca? Um sacrifício morto? Um sacrifício sem aquele cheiro agradável, sabe? Aquele cheiro efetivo de adoração, de santidade. Precisamos apresentar os nossos corpos. Olha o que Paulo fala. Portanto, meus irmãos, rogo-vos. A palavra rogar aqui é no sentido de interceder piamente, veementemente. O que ele está dizendo? Rogo-vos. O que é rogar? Você vai diante de um senhor, de um rei, para rogar em prol de alguma coisa. E aí você roga com intensidade, com veracidade, com verdade, com intenso rogo, súplica. Ele está falando assim, meus irmãos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque esse é o vosso culto racional, esse é o vosso culto lógico. O culto que agrada ao Senhor não é um culto que eu entregue de qualquer maneira. Lembra dos filhos de Arão, Nadab e Abiú? Foram apresentar fogo estranho ao Senhor e foram fulminados instantaneamente. Nadab e Abiú, achando que poderiam apresentar um sacrifício de qualquer forma, oferecendo o culto ao Senhor de qualquer forma, entregaram fogo estranho. A Bíblia vai escrever fogo estranho. O que isso significa? Não é o fogo que Deus conhece, não é o fogo da presença de Deus, mas é um fogo qualquer. Um fogo que não condiz com a verdade, é um fogo de mentira, é um fogo falso, não é um fogo verdadeiro. E eles foram fulminados. Da mesma forma, o culto racional do cristão precisa ser vivo, santo e agradável a Deus. Não a mim, não ao pastor, não ao irmão, mas a Deus. Por fim, disciplinas corporais. Resumindo, nós precisamos, irmãos, assim como nós precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual, na nossa vida corporal também, nós precisamos disciplinar o nosso corpo a coisas espirituais, como, por exemplo, fazer a leitura da Bíblia. O nosso corpo não quer ler a Bíblia. Já viu? Quando você vai ler a Bíblia de noite, dá sono, ou durante o dia, talvez um horário que você nem é acostumado a dormir, você começa a ler a Bíblia e dá sono, começa a bocejar, sua mente começa a vagar. Disciplina. Leia a Bíblia disciplinadamente. Oração, disciplinadamente. Jejum, disciplinadamente. Só isso, irmão Rafael? Não. Sabe o que mais você precisa fazer? Pratique um esporte.
faça uma academia, faça exercícios, né? Não necessariamente academia, mas existem inúmeras formas de você exercitar o seu corpo. Tenha cuidados com a sua saúde mental, psicológicos, psiquiátricos. É essencial. Tenha cuidado com a sua alimentação. Não só com o que você come, mas com a quantidade que você come. Mas, irmão Rafael, por que você está falando isso? Nada pior do que um corpo, como que eu vou usar essa palavra? Um corpo irreverente por falta de cuidados diante da presença de Deus. E isso também é ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos disso. Então, cuidar da alimentação, a quantidade que se come, né? Tem aqui o comentarista usa até aquela frase, né? Crente não bebe. É a brincadeira que a gente usa muito, né? Que a gente ouve muito. Crente não bebe, mas come que só. Por quê? Provavelmente são aquelas pessoas desordenadas, aquelas pessoas que não têm controle, aquelas pessoas que acham que vai comer para acabar o mundo. O equilíbrio deve ser o essencial, meus irmãos. O que você come, a quantidade que você come, como você come, o tempo que você gasta. O corpo humano precisa de descanso. Até para descansar, você precisa ter disciplina. Sabe por conta que? Nada pior do que participar de um culto, de entregar uma oferenda, um sacrifício com o corpo cansado, com a mente cansada. Então, por causa disso, tire férias, descanse, tire dias para você descansar, né, cumprir o sábado sagrado, né, que é o sábado, o dia sabático, né, o dia da semana que você descansa, para você realmente descansar sua mente, o seu corpo físico. Nós precisamos disso, porque as disciplinas corporais, elas refletem, como nós estamos aprendendo, no nosso espírito e também na nossa alma. O seu corpo precisa descansar para que o seu espírito e a sua alma possam também estar descansadas. Corpo e mente saudáveis, conclusão, nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. E aqui nós concluímos fazendo a leitura de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Como eu já disse, e aqui está ressaltando, corpo e mente saudáveis faz com que nós entreguemos um sacrifício agradável ao Senhor. Marcos 12, 30 diz assim: Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui está a regra, aqui está o conselho bíblico para nós. As disciplinas do nosso corpo, elas automaticamente refletem na nossa adoração, meus irmãos. Então, nós finalizamos mais uma lição, graças a Deus, por mais esse tema, né, o corpo como templo do Espírito Santo. E para nós concluirmos, vamos fazer aqui o questionário das lições. Eu peguei o tablet aqui para a gente poder fazer essa leitura dos questionários. Deixa eu abrir aqui enquanto isso. Mais uma vez, anote todas as referências durante o vídeo. Tudo que nós comentamos aqui é para o bom proveito, para o bom rendimento dos seus alunos, da sua classe, né, para que mais e mais pessoas consigam chegar ao conhecimento do Senhor através da palavra. Então, vamos lá, meus irmãos, questionário dessa lição e nós concluímos. Primeira pergunta: qual a diferença da condição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Nós vemos que antes da ressurreição, né, antes da morte de Cristo e ressurreição, eles tinham a presença de Deus. Eles estavam com a presença do Espírito. A Bíblia vai descrever que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Eles faziam milagres e maravilhas. Lucas 10, 20, né? Jesus fala assim, não vos alegreis por curar os enfermos, por expulsar demônios, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E depois da ressurreição, o Espírito Santo não passou a ser apenas uma presença, mas sim uma habitação na vida deles. Então a resposta é, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois, passaram a tê-los dentro deles, pela experiência da regeneração. Pergunta 2. Qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito Santo? O que nós vimos? Os irmãos em Coríntios, eles eram imaturos, eram crianças, né? Era uma igreja infantil que Paulo precisou tratar de assuntos sérios porque eles estavam acobertando pecados dentro da igreja. Então a resposta é, os coríntios eram imaturos e carnais, por isso haviam tantos pecados entre eles. Pergunta 3. O que e como a analogia entre o corpo e tabernáculo reforça? O que e como a analogia entre o corpo e o tabernáculo reforça? Reforça que o corpo humano, né, o ser humano, a sua estrutura ela é tricotômica, ela é composta por corpo, alma e espírito, e o tabernáculo de Deus, a referência lá do Antigo Testamento, é só os irmãos lembrarem, do tabernáculo de Moisés, que ele possuía o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Então a analogia do tabernáculo reforça também um aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Pergunta 4. Qual o papel do corpo nas disciplinas espirituais? É por meio do corpo que nós praticamos a vida espiritual em si, a vida comum, a vida com Deus, a sermos os portadores da presença. Então, por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. E a última pergunta: quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual delas? Nós aprendemos que, aí foi no último ponto agora, nós aprendemos que o corpo precisa descansar, precisa se alimentar bem, precisa estar
conectado, ligado, ele precisa estar ativo, energizado, e isso através de quê? Prática de esporte, de exercícios, né? De alguma forma que vai fazer o seu corpo estar em movimento, e também o descanso, a alimentação e os exercícios. Isso faz com que o nosso corpo e a nossa mente estejam aptas para apresentar um sacrifício santo e agradável a Deus. Amém, meus irmãos? Mais uma aula, graças a Deus. Eu quero agradecer por vocês chegarem até aqui, por mais esse subsídio teológico. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, ative os sininhos. Eu agradeço a presença de vocês, por estarem acompanhando aí os temas dessa lição. E no mais, Deus abençoe a semana de vocês, a aula de vocês. Fiquem com Deus.